Boa noite, irmãos da nossa Casa Espírita, Auxílio e Fraternidade. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos veem em nossas redes sociais. Hoje à noite nós temos a palestra de uma irmã de Santo Augusto, Juliana Alegrete. Essa irmã nos traz o tema Diante dos desafios, trabalhe e confie. Juliana é trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade e nos traz essa importante contribuição para a noite de hoje, para que todos nós possamos refletir em torno do assunto. Juliana, seja bem-vinda mais uma vez às redes sociais de nossa Casa Espírita Auxílio e Fraternidade e que possamos todos ter uma excelente palestra. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Que possamos estar todos amparados pelo amor, pela paz de Jesus. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo convite dos queridos irmãos e companheiros dessa Sociedade Espírita. Agora já estamos mais ambientados, mais acostumados a essa nova maneira, a este virtualmente ligados, mas sintonizados no amor e na paz. E no momento são essas as ferramentas que dispomos para nos mantermos trabalhando, para continuar levando o consolo, o esclarecimento, sempre à luz da doutrina espírita e nos deixando guiar pelo Evangelho do Cristo, que serve de bússola para nos mantermos no caminho que nos leva à nossa evolução moral e espiritual. Na nossa condição de habitantes do planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, mas que está passando por uma transição planetária. E isso justifica em parte todos esses momentos difíceis que estamos vendo, que estamos vivendo no nosso dia a dia. Cada um de nós encontra-se num estágio evolutivo. E sendo assim, cada um de nós constitui um universo de ideias, com sentimentos, com seus conhecimentos, suas expectativas, suas frustrações, conquistas, mas que, ainda assim, por mais acentuadas que possam parecer essas diferenças, também se observa entre nós semelhanças que nos unem. E podemos destacar o primeiro elemento, que é a nossa filiação divina. Somos filhos de um mesmo Pai. Um outro elemento é a nossa condição de espíritos imortais. Desde que fomos criados de forma simples e sem instrução, mas com a mesma destinação, que é a perfeição. Somos espíritos imperfeitos no caminho rumo à perfeição. E apesar desses, tem um outro elemento que também nos faz muito semelhantes, que é a nossa busca pela felicidade. Independente da concepção que tenhamos da vida, independente da nossa crença religiosa, nos mais variados grupos de convivência que fizemos parte, se fizermos esta indagação: quem quer ser feliz? Dificilmente nós encontraremos alguém que não guarde tal disposição, tal anseio, tal vontade, tal sonho de ser feliz. E o interessante, no entanto, é que por séculos buscamos a felicidade, mas ainda se percebe muitos de nós encontramo-nos carregando grandes angústias,
grandes sofrimentos, insatisfeitos, acometidos por depressões, achando que a vida não tem sentido e às vezes até desistindo dela. Esse estado de choque que estamos vivenciando na nossa sociedade atual, isso no que se refere às expressões econômicas, políticas, à pandemia, o isolamento social, coloca em xeque, de uma vez por todas, o modo de vida que estamos levando. Um modo de vida pautado na superficialidade e no materialismo. E convida-nos a fazermos uma viagem interior, em busca de uma possível, necessária, mesmo que relativa, felicidade em tempos de crise. Quando remontamos a história da humanidade, no tempo do Império Romano, eles cultuavam uma deusa, representada na figura de uma mulher corpulenta, muito bela, que conduzia simbolicamente em suas mãos a saúde e a prosperidade. Essa divindade, ela era cultuada pelos antigos romanos pelo nome de Felicitas ou simplesmente Felicidade. O mundo passou por enormes mudanças desde o tempo do Império Romano até os nossos dias atuais. Mas uma questão é certa. A felicidade, ela foi e continua sendo o grande desafio da humanidade, o grande anseio da maioria de nós. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E eles respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Pensadores, estudiosos que analisam a inquietação da sociedade atual afirmam que nós vivemos a era do individualismo, da busca pelo prazer imediato, do hiperconsumismo e da cultura do descartável. E que apesar de todas as conquistas tecnológicas e científicas, o ser humano permanece cercado de inúmeros dilemas existenciais. As transformações no mundo, as mudanças na família, as incertezas quanto ao futuro, a crise ética, estabilidade política, a insegurança, estão caracterizando um mundo bem mais deprimido. Existe a necessidade de repensarmos a nossa condição humana, avaliarmos esses valores imediatistas e competitivos e nos darmos conta de que existe a real necessidade de adotarmos novos valores, valores mais sólidos, valores verdadeiros. E é nesse contexto que o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, apresenta-se como uma alternativa segura, que poderá nos auxiliar a construirmos uma visão mais profunda, mais otimista sobre a vida. E muito mais que isso, o Espiritismo convida-nos a pensar, raciocinar. E raciocinando, nós vamos aceitar que a felicidade é uma conquista pessoal e intransferível,
ninguém pode ser feliz por ninguém. Allan Kardec, em sua obra Viagem Espírita, de 1862, nos diz que o homem chegou a um período em que as ciências, as artes, a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. E se os gozos que delas tira satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. Apesar de ter sido escrita, como vimos, em 1862, essa observação de Kardec é muito atual. Estamos vivendo, vivenciando e sentindo esse vazio na alma. E que parece bem mais intensificado por essa nossa rotina, onde o tempo parece acelerado, rápido demais. Estamos acuados pelo relógio, reféns de inúmeros compromissos que nos consomem o tempo e por isso mesmo produzem-nos cada vez mais ansiedade. Esse fenômeno, essa aceleração do tempo é típico da hipermodernização que estamos vivenciando no mundo. Porque quando nós remontamos a história da humanidade, nas sociedades agrárias do passado, a dinâmica da vida das pessoas, ela seguia o próprio ciclo da agricultura. Era plantar, esperar produzir e colher. No campo existia um cotidiano monótono, que permeava, que conduzia a vida das famílias e suas rotinas. Já com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, abriram-se as portas de um mundo novo. E esse mundo novo, caracterizado em parte por um processo de novas tecnologias, que modificaram não somente o modo de produção, mas que trouxeram impactos para a cultura e para o modo de vida das pessoas. Então o relógio ele deslocou-se da parede das residências para o pulso dos operários. E assim foi implantada a ditadura do tempo. E as demandas tecnológicas contribuíram, se não totalmente, mas em grande parte, para as mudanças no comportamento individual e social. E esses impactos são percebidos nessa aceleração do ritmo de vida. E a partir de 1980, com o avanço da globalização e das novas tecnologias de comunicação, essa aceleração ainda adquiriu uma velocidade muito maior, passando então a interferir diretamente no comportamento e no modo de vida das pessoas. Essas mudanças percebidas no mercado de trabalho, nas relações políticas, nas relações familiares, que no passado eram ou pareciam ser mais sólidas, mais consistentes, permanentes, duráveis, nesse nosso mundo contemporâneo apresentam-se mais líquidas, passíveis de alteração de um momento para o outro. Vivemos uma cultura de instabilidade, uma cultura do descartável, onde casamentos, relacionamentos, amizades se desfazem com muita rapidez. A partir da primeira briga, a partir do primeiro desentendimento, já se rompem os laços. Já não se conversa mais. Há um rompimento. Nós vivemos uma realidade social em que existe também uma retórica que diz que somente os qualificados sobrevivem no mercado de trabalho. E agora ainda apresenta-se
uma outra questão. Qual será o futuro do mercado de trabalho pós-pandemia? E nessa nossa maneira materialista de vermos as coisas, estamos nos perguntando, nos questionando, temos que trabalhar mais, temos que estudar mais, vamos fazer cursos complementares, pós-graduação, mestrado, doutorado. Será que posso dividir ou não o tempo com a família? Tem as viagens que eu quero fazer, tem a academia, tem os interesses sociais. E não nos esquecendo das longas horas que passamos nas redes sociais. E vejam bem, aqui nós não estamos condenando nem desfazendo nenhuma dessas atividades, visto que elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. A pergunta que fica é: será que nós estamos sabendo dosar, dar um limite a cada uma dessas atividades? Sêneca, que foi um notável intelectual e filósofo do mundo romano, e que viveu entre 4 anos antes de Cristo e 65 anos depois de Cristo. Em seu famoso livro sobre a brevidade da vida, Sêneca asseverava que vivem ocupados demais para poder viver melhor. Acumulam a vida, dissipando-a. Fazem seus projetos a longo tempo. Porém, esse adiantamento é prejudicial à vida, já que nos tira o dia a dia, nos rouba o presente e compromete o nosso futuro. É esse cotidiano acelerado que está gerando em nós irritabilidade, está gerando em nós uma oscilação emocional. E percebemos que está se produzindo uma geração ansiosa, insatisfeita, impaciente. Surge-nos a dificuldade de lidar com a rotina, com o tédio. Surge-nos a dificuldade de lidarmos com pessoas mais lentas, ou até mesmo com pessoas que pensam diferente do que pensamos. E esse estresse, que num primeiro momento é silencioso, mas que logo se faz perceber, se faz presente em nossas vidas. Então, o século XXI, com seus crescentes avanços e inovações, tem produzido um significativo excesso de informações e de dependência tecnológica. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% da população mundial em algum momento desenvolverá a depressão, que já se apresenta, sem dúvida, como o mal do século. A nossa sociedade, na sua agitação pós-moderna, está fazendo-nos adoecer coletivamente. E a ansiedade é, possivelmente, o resultado mais visível, mais presente no nosso cotidiano. E que manifesta, em muitos casos, em comportamentos compensatórios. Compensamos nossa ansiedade exagerando na alimentação, exagerando no consumo compulsivo, exagerando no abuso do álcool e até mesmo buscando drogas. Nós deveríamos ter aprendido com Aristóteles a suspeitar de qualquer escolha extremada. O conhecido filósofo grego, que nasceu aproximadamente 384 anos antes de Cristo, ele ensinava a moderação.
a escolha da justa medida, como a única estratégia correta a ser perseguida para se conquistar a tão sonhada felicidade. Os efeitos sociais desse ritmo acelerado de vida, muito visivelmente, são sentidos nas nossas relações familiares. Claro que certamente há os ganhos subjetivos gerados pela liquidez do tempo. Mas também entra aí as nossas desculpas. O argumento que não temos tempo para fazermos tudo o que gostaríamos ou deveríamos ter feito. Surgem as questões como: não consegui participar da reunião de pais na escola do meu filho. Nós não vimos nosso filho crescer. Eu não tenho tempo de visitar meus pais, meus avós. Eu não tenho tempo para a família. E o que se torna um tanto claro é que os compromissos externos, fora do nosso ambiente familiar, parecem ganhar mais o nosso tempo, ganhar mais a nossa atenção. Nós estamos recebendo descargas contínuas de adrenalina, gerando uma movimentação, uma inquietação que nos atormenta, que nos deixa cada vez mais ansiosos. E tivemos que nos dar conta disso meio que na marra, onde a pandemia do Covid-19 nos fez rever muitas ações do nosso dia a dia. De um dia para o outro, nós tivemos que desacelerar. Nós tivemos que nos reinventar. Allan Kardec viveu no século XIX, em uma sociedade que não conheceu os avanços tecnológicos e científicos da nossa época. E, entretanto, na conclusão da sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, ele fez uma importante advertência, quando ele disse: quando, porém, o homem conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual puder lhe proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível, sem a segurança das relações sociais. Segurança essa que somente com o progresso moral lhe será dado a achar. Kardec reconhece a importância das conquistas intelectuais. Porém, ele admite que a felicidade se completa somente com o progresso moral. Atingindo o patamar de uma sociedade tecnológica complexa, acelerada, percebemos que novos desafios foram surgindo e o nosso modo de vida foi se transformando. E nem sempre todo esse progresso foi sinônimo de felicidade. A não ser que nós estejamos falando de uma felicidade empacotada, customizada nos moldes da sociedade consumista e materialista. Esse alerta de Kardec, ele é muito atual, de forma que o Espiritismo, nascido no contexto do século XIX, permanece em perfeita sintonia com as aspirações mais profundas do ser humano, independente da época e da cultura. Nós podemos considerar então que a sociedade ansiosa e agitada, cujo grau de incerteza é muito elevado, demonstra que algo está faltando nas nossas conquistas humanas. A felicidade continua sendo uma busca essencial. E se a imperfeição faz parte da nossa condição humana, expressa na cultura e na sociedade,
Então, como poderemos ser felizes? Será que o inacabamento humano, espíritos imperfeitos que ainda somos, isso não representa um entrave à felicidade? Mas vejamos, como a felicidade não pode ser plena, dada a essa nossa natureza humana, então ela é relativa ao grau de progresso moral realizado pelo homem e pela sociedade. E dessa forma, a segurança das relações sociais, dentro dos limites da nossa interpretação, refere-se a um conjunto de valores. Nós precisamos construir valores, adquirir virtudes. Essas qualidades nós vamos encontrar na conduta do homem de bem. E podemos consultar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Também em obras póstumas, Kardec voltou a afirmar que o homem que trabalha seriamente em seu melhoramento assegura a sua felicidade. O que Kardec quis dizer é que aquela pessoa estressada, ansiosa, irritadiça, melancólica, frustrada, queixosa, aquela pessoa que se magoa facilmente, dificilmente será feliz. E o trabalho ao qual Kardec se refere e ao qual a felicidade está vinculada é o trabalho do nosso melhoramento, a nossa reforma íntima. Ou seja, a felicidade aumenta na medida em que nós nos melhoramos verdadeiramente e não superficialmente. Temos que descobrir e construir essa felicidade dentro de nós, no nosso íntimo. Claro que todos nós sabemos que reforma, construção, faz barulho, muitas vezes tem que se quebrar algo, dá poeira, abala estruturas, dá trabalho. Então ser feliz dá trabalho. Muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, porque usufruir das conquistas materiais é um direito. A ciência, a tecnologia nos oferecem uma vida mais confortável, uma vida melhor de ser vivida. Então, o que torna o homem melancólico e cheio de conflitos não é a ciência, não é a tecnologia, embora sim exerçam uma certa influência no nosso comportamento. Ocorre que é possível sobrevivermos a essa cultura contemporânea, com os seus apelos consumistas, com o seu ritmo acelerado, uma vez que se tenha equilíbrio psicológico suficiente para analisar e escolher tudo o que nos chega. É a justa medida, a moderação que recomendava Aristóteles. Mas, entretanto, o mais desafiador nisso tudo é administrar as nossas paixões, nossos impulsos, nossos desejos, nossos sentimentos. E o que acontece é que, na prática, passa a existir uma sintonia. Nós somos responsáveis por nossas vidas, conscientes ou não, de boa vontade ou não. O estar no mundo não é algo imprevisto. O estar no mundo não é um acidente biológico. E a felicidade se completa e ela se desenvolve através dos embates do mundo, através dos desafios, como Kardec várias vezes expressou
é pela força mesma das coisas. É isso que estimula o homem a pensar e repensar o seu estilo de vida. E com tudo isso que estamos vendo, nós também temos que considerar que o nosso espírito é um ser complexo, portador de emoções, de pensamentos, de desejos, de vivências passadas, de crenças passadas, e que com tudo isso ainda nós vivenciamos simultaneamente o mundo individual e social. E esse mundo individual e social ainda interage com a dimensão espiritual da vida e recebe dela vários níveis de influência. Meus queridos, o Espiritismo não esgota o tema da felicidade, como não esgota todos os temas que nós nos propomos a estudar, a verificar. Mas ele nos abre um novo horizonte, novas perspectivas. Porque sem o Espiritismo, nós, o homem, acreditando que o fim de tudo é o nada, nós concentramos o nosso pensamento na nossa existência material. Porque, como diz Kardec, não seria lógico preocupar-se com um futuro que não se espera. Mas o Espiritismo nos revela a vida continua, somos espíritos imortais. E que essa visão exclusiva sobre a vida material, ela pode fortalecer paixões, fortalecer sentimentos que nos fazem pensar, ou nos faziam pensar. Vamos aproveitar ao máximo, vamos extrapolar todos os limites, viver intensamente, porque não sabemos até quando isso vai durar, se tudo acaba no túmulo. Essa visão reduzida da vida, ela é um grande estimulante tanto para a irresponsabilidade quanto para o egoísmo. Mas quando o Espiritismo vem e nos esclarece que somos espíritos imortais e que depois da nossa morte, do nosso desencarne, somente o corpo físico perece, nós mudamos o nosso jeito de ver o mundo. Não há um padrão único para a felicidade, mas o Espiritismo vem e nos esclarece que atitudes e sentimentos desequilibrados promovem infelicidade. Pessoas otimistas, esperançosas, tolerantes, possuem mais resistência diante dos sofrimentos, diante das perdas, dos conflitos familiares, do que aquelas pessoas negativas que colecionam mágoas, frustrações, impaciência e que muitas vezes parece que, ironicamente, são felizes na infelicidade. Porque somente assim elas podem culpar os outros e a vida pelo que de ruim lhes acontece. Usam a infelicidade como expressão do seu orgulho, em jamais reconhecer os seus próprios erros. Por isso é que Kardec reconhece que o grande promotor da felicidade é o progresso moral. No livro, na obra O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, Kardec nos lembra que a via da felicidade está aberta para todos. O objetivo de todos é o mesmo:
As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei gravada em todas as consciências foi ensinada a todos. Já na questão 922 de O Livro dos Espíritos, questão essa que complementa a 920 que nós vimos anteriormente, Kardec pergunta aos benfeitores se haveria algum critério para a felicidade do homem, e eles respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um de nós tenha o seu mérito. Todos nós somos livres para trabalhar ou nada fazer para o nosso adiantamento. Então cabe, meus queridos, a cada um de nós trabalhar pela nossa felicidade, construir no nosso dia a dia, usando com prudência o nosso livre-arbítrio, estarmos atentos às oportunidades de mudança que nós podemos realizar em nós. Nós não podemos realizar mudanças no próximo, mas nós temos obrigação de realizá-las em nós. E com certeza é isso que vai nos auxiliar nessa nossa busca pela felicidade. Relativa, é claro, por estarmos ainda habitando um planeta de provas e expiações, mas que vai nos ajudar a superar esses tempos de crise que estamos enfrentando. Meus queridos, diante dos desafios, trabalhe e confie, lembrando sempre que vale a pena tudo suportar, tudo sofrer com resignação, com coragem, com confiança, porque o nosso destino é a perfeição, é a felicidade. E para encerrar então essa reflexão, fica uma mensagem que encontra-se no livro Parnaso de Além Túmulo, autoria de Cassimiro Cunha, pela psicografia do Chico, que tem por título A Terra. Se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristeza, se há saudade, amarguras e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos de gáralos passarinhos, onde as gravuras são ninhos estampados no verdor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, da lua em seus brancos véus. À tarde oscula as estrelas, os astros, o sol nascente, o sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir. Também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Meus queridos, estejamos envolvidos pelo amor, pela paz de Jesus. Uma boa noite a todos, grata pela oportunidade. Que assim seja. Agradecemos então imensamente a Juliana, da qual a casa que ela representa, pelas belas palavras, pelas belas reflexões da noite de hoje. E agora então passamos para o momento da prece, para encerrarmos as atividades.
Quem gostar e preferir, feche levemente os olhos, conecte-se com a espiritualidade superior, deixando-se envolver por essas energias amorosas. Recebamos do Altíssimo tudo aquilo que necessitamos para auxiliar o nosso corpo físico e espiritual. Sintamos a paz, a saúde, a harmonia em todo o nosso ser. E agora então que já recebemos para nós estas energias amorosas, refazedoras, vamos também emanar para os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, que se encontram acometidos por uma enfermidade, a todos aqueles que sofrem por dores físicas, espirituais, morais, para que possam receber o auxílio de Deus, nosso Pai. A todos aqueles que já partiram deste plano físico, que também possam ser amparados e conduzidos para um caminho de luz. Que a força, que a paz, que a serenidade habite em todos os corações, que habite as pessoas, que auxiliem nas suas decisões, que possam receber todo o consolo, toda a paz para continuar